Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Overthinking Club. Então, após a tentativa não, mas após a polémica na semana passada por causa de eu falar sobre empréstimos e créditos no episódio anterior no TikTok, foi uma polémica autêntica. Esta semana trago um tema muito mais leve, um tema que me dá muita felicidade de falar e que dou graças a Deus mesmo por poder ter a possibilidade de ter vivido esta experiência e passar-vos um bocado daquilo que foi na minha cabeça no antes e no depois de ter tido esta experiência, que foi viver então 3 meses sozinha em Bali no ano passado, neste caso com 23 anos. E então, o que é que... Vou-vos situar aqui um bocado na situação, o porquê, de onde é que veio este bichinho, porquê Bali e essas questões todas que provavelmente vocês têm na cabeça, mas vamos recuar muito atrás no tempo, que foi quando eu tinha então 15, 16 anos, em que eu tive a minha primeira experiência a estar sozinha em um país, que foi então quando eu fui fazer Erasmus. Ora bem, e eu quando vos digo Erasmus, isto aqui foi um Erasmus assim muito fraco, mas foi o Erasmus que a minha escola me conseguiu proporcionar, que no entanto foi uma experiência que também foi super enriquecedora e que eu adorei, que foi o quê? Eu quando tinha 14 anos, não, eu acho que tinha mais, eu tinha pai 15 a 6 anos, veio uma rapariga húngara para a minha casa. E no meu caso podia calhar Hungria, Turquia, Polónia, ou seja, vários países, era tipo um conjunto de países que podiam vir aqui para Portugal, para a minha casa. E no meu caso, tipo, isto foi sorteado, não fui eu que escolhi, calhou-me uma rapariga húngara e foi super fixe, adorei. Ela era um bocadinho tímida, mas está tudo certo. E o que é que acontece? Depois, ela passou aqui uma semana e era suposto eu também ir passar uma semana na casa dela. No caso, ela não tinha muitas possibilidades para me receber, infelizmente, então eu fui sorteada e fui para uma família completamente diferente. No caso, também na Hungria, e eu amei, malta. Eu fiquei numa família super, super amorosa. Era literalmente uma família super, super cute. Eu adorei ficar lá e fiquei lá uma semana. E o que é que acontece? Eu desde aí fiquei com o bichinho de viagens. Eu acho que esta aqui foi literalmente a minha primeira viagem assim, fora de Portugal e Espanha. E foi desde aí que começou este bichinho de gostar imenso de viajar. Eu acho que a coisa que eu menos digo não é viagens. Acho que sempre que os meus amigos me convidam para ir a algum sítio no planeta Terra, eu digo sempre que sim. Obviamente, se fizer sentido para mim e... eu digo sempre que sim, e pronto, foi desde aí que surgiu este bichinho. E o que é que acontece? Eu desde há muito tempo para trás que eu digo imenso que queria ir passar uma temporada fora de Portugal. Ou seja, queria estar tempo sozinha fora de Portugal. Só que isto acabou por nunca acontecer. Por exemplo, na faculdade eu pensei imenso em fazer Erasmus fora da faculdade. Fora da faculdade não, quando estava na faculdade. Só que a verdade é que eu estava a estudar numa faculdade privada e se eu fosse fazer Erasmus nessa altura, a verdade é que eu não estava financeiramente tão estável como estou hoje em dia para conseguir ir ter uma experiência assim enquanto estava na faculdade. Também namorava, então eu não é que o namorar fosse um impedimento para eu ir fazer Erasmus, mas a verdade é que na altura eu sentia do tipo, ei, eu vou estar a fazer Erasmus enquanto namoro, é uma beca estranho, tipo, e a verdade é que eu acho que o maior motivo nem tem a ver com o namorar, tem mesmo a ver com o facto de eu não tinha possibilidades na altura de estar a fazer Erasmus ainda por cima numa faculdade privada. Os meus pais pagavam-me o curso e nisso aí está tudo certo, mas lá está, toda a gente sabe que fazer Erasmus não é propriamente barato. Nós temos que pagar casa, temos que pagar alimentação. Toda a gente sabe que outros países na Europa são bem mais caros que Portugal e eu tenho a certeza absoluta que os meus pais, pagando-me uma universidade e pagando-me os Erasmus, eles não iam aceitar, e na altura eu sozinha também não tinha essa possibilidade. Portanto, a verdade é que quando eu fui, e eu também não tinha direito à bolsa, porque eu e faculdade foi uma coisa assim, um bocadinho... assim, as minhas notas não eram as melhores, então também não tinha essa possibilidade, e a verdade é que eu gostava imenso de ter tido essa experiência também, que se eu voltasse atrás no tempo e obviamente tivesse a possibilidade financeira de o fazer, e se vocês o têm, acreditem, façam Erasmus, porque eu tenho a certeza que vocês não se vão arrepender, e mesmo que se arrependam, acreditem que daqui a 30 anos voltam a pensar e se calhar já não se arrependem, porque é uma experiência que vai sempre vos enriquecer de alguma forma. E pronto, eu basicamente sempre tive esse bichinho de ir uma temporada para fora de Portugal. Nunca se proporcionou. E o que é que aconteceu? Eu há 2 anos fui fazer a minha primeira viagem a Bali. Marcamos todos, todos neste caso, eu e os meus amigos, que éramos um grupo pai de 10, e eu como sempre a única menina, decidimos todos ir para Bali. E eu quando vos digo que o único sítio onde eu saí a chorar baba e ranho e a querer ficar mais tempo foi em Bali,
vocês podem se acreditar, porque eu nunca senti, eu só estar a falar disto, tipo, estou-me a arrepiar toda, para quem está a ver com câmara, eu estou tipo toda arrepiada. Eu não sei, eu se calhar foi Balinese numa vida passada, mas a verdade é que eu em Bali fui tão feliz. Eu estive lá 2 semanas com os meus amigos, ou seja, com o meu grupo de 10 pessoas, e eu acho que, não sei se éramos 10, mas whatever, também não é muito relevante, e eu nunca fui tão feliz. Eu não sei, eu senti uma conexão com Bali, e eu sei que tipo Bali está super generalizado e todas as influências vão para Bali, mas tipo, vocês têm que pensar, se toda a gente vai e se toda a gente fala assim, é porque de facto a energia lá é diferente. Ai, mas as influências, blá 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 blá. Não, tipo, e eu juro por Deus que eu nunca senti uma conexão tão grande com um sítio como senti com aquele. E o que é que aconteceu? Era época de vendas super altas na minha loja, ou seja, era novembro, quando eu saí de Bali, e eu não conseguia mesmo ficar lá mais tempo, que era o meu maior desejo, era ficar lá pelo menos até o Natal, e depois por volta ali de dia 22 arrancava para chegar a tempo do Natal com a minha família, mas felizmente e infelizmente eu não conseguia ficar porque estava com uma loja a bombar por tudo que era canto, estava com imenso trabalho, foi na altura dos secadores virais da Dyson, dos duplos da Dyson, então tipo, eu estava a ter centenas de vendas por dia, então estava completamente impossível só ter uma funcionária em Portugal e eu em Bali, portanto eu tive mesmo que voltar. E eu sair de lá a chorar tanto, malta, mas vocês não têm noção o quanto eu chorava no aeroporto, eu parecia que alguém me tinha feito alguma coisa, mas na verdade era só o meu coração a dizer tipo, fica aqui, tu mereces ficar aqui. Só que eu não podia, então pronto, tive que apanhar o voo para Portugal, cheguei a Portugal super deprimida porque o meu coração estava em Bali, o meu coração, a minha cabeça estava em Bali, e então eu cheguei a Portugal e todos os dias, e se não era todos os dias, era quase todos os dias, eu mandava mensagem no meu chat de amigos a dizer assim, vamos passar uma temporada a Bali, vamos passar uma temporada a Bali. Neste caso, deixem-me só situar-vos aqui no ponto de situação. O Johnny e o Torres ficaram em Bali, ok? E eu e os meus outros amigos voltámos para Portugal, portanto, eles ficaram lá e nós voltamos. E eu estava sempre a dizer, bora visitar o Johnny, bora visitar o Torres. No caso, depois o Johnny veio no Natal para cá, para Portugal, e o Torres ficou lá em Bali a passar o Natal e a passagem de ano e tudo. E eu estava sempre a mandar mensagem, bora. Até certo ponto eu pensei, ok, tipo, estes gajos não vão querer ir, portanto eu vou acabar por ir sozinha, porque a verdade é que eu queria comprar um voo sem bilhete de volta, mas tipo, ao mesmo tempo estava naquela de tipo, ai, será que vou sozinha? No caso eu ia ter sempre lá o Torres, porque o Torres ainda estava lá, mas estava sempre com aquele receio. Pronto, e vocês já vão perceber porque é que eu digo que vivi sozinha, mas vocês já vão ter esses pontos de situação. Pronto, entretanto, o Johnny disse, olha, para a semana marcamos o voo e marcamos literalmente na semana a seguir o voo para a próxima semana. Ou seja, isto foi depois tudo muito de repente. Eu tive que arranjar uma funcionária para trabalhar na loja, tive que dar uma formação para essa mesma funcionária estar na loja, porque eu trabalhava com a minha mãe, mas eu precisava de uma funcionária extra para conseguir dar vazão a muita coisa e para fazer vídeos para o TikTok, para fazer conteúdos para o Instagram. Portanto, a verdade é que foi tudo assim muito depressa. E prontos, na semana a seguir estávamos então num voo para Bali. Alugamos então um Airbnb, os 3 em conjuntos, eu, o Johnny e o Torres, e ficamos então num Airbnb, os 3 juntos. E porquê é que eu digo que vivi sozinha? É assim, eu quando digo que vivi sozinha, eu durante um mês, enquanto eu estava lá, eu estava de facto a viver com pessoas, que no caso era o Johnny e o Torres. Mas eu se vos disser que os via tipo 2 vezes por dia, era imenso. Imaginem, eu sinto que basicamente eu vivi lá com eles, obviamente que tinha sempre a segurança de ter ali um porto de abrigo, se me acontecesse alguma coisa, obviamente tinha ali 2 amigos meus, mas a verdade é que eu sentia-me super sozinha, e quando eu vos digo super sozinha não estou a dizer que isto é uma coisa propriamente negativa. Aliás, foi dos momentos mais felizes da minha vida, mas basicamente eu estava sozinha o dia todo. Eu acordava, às vezes participava nas streams do Torres, que ele fazia para a Twitch, depois ia fazer literalmente a minha vida. Íamos tomar o pequeno almoço juntos, se calhasse, e depois, a partir daí, era simplesmente eu para o mundo. Eu pegava e ia gravar conteúdo sozinha, ou ia para a praia sozinha, ou ia ter uma aula de surf, ou ir ao ginásio. Fui lá
lá uma vez com eles e não simpatizei muito, porque eu também não sou uma pessoa que gosta muito de ginásio, então basicamente eu sempre que... Eu dizia que vivia sozinha no sentido em que, pronto, ok, eu vivi com 2 pessoas durante um mês, 2 que no caso foi praticamente uma, porque o Johnny nunca estava em casa porque ele estava com a namorada dele. Peço imensa desculpa, mas vou ter que dar aqui um golinho de água. Mas a verdade é que era mesmo essa. Eu passava tanto tempo sozinha que eu adorava, ok? Eu adorava passar este tempo sozinha, tipo, eu arranjava atividades para fazer todos os santos dias, tipo, todos os santos dias a Jéssica ia estar a fazer uma coisa completamente à toa, e era isso que eu adorava em Bali, era o facto de eu poder ter a liberdade de ir fazer alguma coisa. Imaginem, eu sei que não sou a pessoa mais conhecida do planeta, eu sei que imensa gente não me conhece aqui em Portugal, mas a verdade é que pessoas da minha idade, não digo a maior parte, mas pelo menos, tipo, sei lá, imensa gente, principalmente aqui da zona do Porto, conhece-me. E a verdade é que quando, tipo, eu queria fazer, por exemplo, eu estou para marcar uma aula de pilates num estúdio há imenso tempo. E porquê é que eu não marco este pilates? Porque eu fico do tipo, ei que seca, e se as pessoas me conhecem, se elas, tipo, gozam comigo. Eu sei que isto aqui é um bocado, tipo, um pensamento à toa, mas eu sinto bem isso. E em Bali eu não tinha sentimento, porque ninguém me conhecia, ninguém, tipo, gives a fuck. E eles, tipo, era tão fixe nesse sentido o facto de eu poder ter a minha liberdade, de poder ir sair à noite. Imaginem, eu acho que fui sair à noite só uma vez, ou 2, no máximo, e era tão fixe o facto de... Imaginem, eu aqui em Portugal, eu nunca na vida, e quando vos digo nunca na vida, se calhar daqui a 30 anos posso fazê-lo, mas eu aqui em Portugal, eu nunca na vida ia sair à noite sozinha. Tipo, as pessoas iam olhar para mim e iam pensar que eu era uma weirdo. Tipo, olhem ali a Jeca a sair à noite sozinha. Tipo, a beber o seu copo e a dançar, tipo, toda feliz e alegre sozinha. A meter conversa com pessoas mesmo random, com raparigas, a tentar fazer amizades sozinha. Tipo, vamos ser sinceros, aqui em Portugal iam pensar que eu era uma estranha. Lá, tipo, as pessoas ficavam tipo, estás assim sozinha, que é bacana, junta-te ao grupo, estás a ver? E depois eu saía de lá com novos 6 amigos que fiz literalmente na noite, completamente à toa, e no dia a seguir íamos fazer alguma atividade em conjunto, seja ir jantar fora ou seja o que fosse. E pronto, agora, voltando então à situação de estar sozinha, eu basicamente passei então um mês com eles a dividir casa. Portanto, eu quando digo passei um mês com eles, eu passei mesmo muito pouco tempo com os meus amigos. A maior parte do tempo que eu passava com eles era ou quando eu ia sair à noite com o Torres, porque eu e o Torres saímos. Eu acho que esgotei a minha energia de sair à noite com aquele rapaz. Tipo, eu saía tantas vezes à noite com aquele homem e eram sempre noites tão fucking icónicas. É que imaginem, eu não tenho uma única vez que eu tenha ido sair à noite com o Torres e que tenha sido uma seca. Não tenho uma única noite. Tipo, sempre que nós íamos sair à noite, nós tínhamos sempre atividades completamente diferentes. E quando vos digo completamente diferente, era no sentido, nós tínhamos sempre tipo quase uma missão, sempre que íamos sair à noite juntos, era sempre muito icónico. E tínhamos, imagina, nós sentávamos no dia a seguir de manhã, depois estávamos com uma ressaca gigantesca e tínhamos sempre histórias tão bacanas, tipo, para contar. Aliás, eu tenho tipo um diário com, que no caso era eu que estava a escrever, era um caderninho que nós tínhamos lá em casa e eu comecei a escrever tipo diário das Jecas e do Torres e eu tenho medo do que está escrito naquele diário, eu tenho muito medo mesmo, porque eu sei que vou encontrar lá coisas que não quero voltar a ver, mas que foram tão engraçadas terem sido vividas. E eu vivi essas coisas todas na altura certa da minha vida, porque eu estava na altura mais que confiante acerca de mim e mais solteira que nunca. E quando vos digo mais solteira que nunca é no sentido em que eu estava tão sozinha a nível amoroso, ou seja, eu quando vos digo que estava mais solteira que nunca é que primeiro, eu não estava predisposta sequer a, tipo, encontrar alguém para namorar e por isso é que já vamos também para daqui a pouco para os tópicos seguintes. Eu estava tão feliz sozinha, que eu passava tanto tempo sozinha, que pensava que, tipo, nunca ia encontrar alguém, pelo menos durante aquele tempo, que me fosse preencher a minha energia. Preencher a minha energia não, preencher, tipo, aquele espacinho que eu tinha no coração. Eu estava tão feliz a estar sozinha, que era uma cena mesmo fixe, que eu acho que nunca tinha sentido assim tanto na vida. Que era eu estar solteira e gostar de estar solteira, porque eu tinha a liberdade de fazer tudo o que me desse na gana. Tipo, se eu namorasse, eu muito provavelmente ou ia para Bali durante este tempo todo com o meu namorado, ou provavelmente não ia eu sozinha, porque o meu namorado ia pensar, tipo, vais para Bali sozinha? Eu sei que, isto é um pensamento muito tóxico, mas a verdade é que
vamos lá pôr os pontos nos is. Se o vosso namorado se virasse para você e dissesse assim: olha, Jecas, eu vou sozinha para Bali durante 3 meses, é ok para ti? E eu ia dizer tipo: what? Vais? Porquê sozinho? Tipo, porque eu me quero reencontrar, quero saber aquilo que eu quero. Ok, entendem? Quando vocês estão a namorar, isto são aquele tipo de decisões que vocês não podem tomar sozinhos. Pelo menos eu penso, eu não gostava que o meu namorado se virasse para mim e me dissesse isso. Tipo, chamem-me tóxica, chamem aquilo que vocês quiserem chamar, mas uma coisa é ele me virar para mim, porque, by the way, o meu namorado é da Áustria e o meu namorado está tipo na Áustria agora, no país dele, ok? O que eu quero dizer é tipo, o meu namorado se virar para mim, dizer que vai para um país completamente longínquo, com um fuso horário completamente diferente do meu, porque sim. Tipo, se fosse para ir trabalhar, se fosse para fazer alguma coisa, ok, agora sozinho. E porquê quero tanto estar sozinho? Opá, não sei. Se calhar sou tóxica. E pronto, isto aqui foi basicamente a introdução, porque a verdade é que eu sei que já estamos a 15 minutos de podcast, mas eu tenho tantas histórias para contar sobre isto. O motivo de ter ido para o Bali, eu agora vou ver aqui os meus apontamentos. O motivo de ter ido para Bali é literalmente esse, é que eu sempre quis passar tempo sozinha e descobri-me sozinha. E voltando ao ponto de situação sobre viver com pessoas, eu estive a viver com eles durante um mês, depois desse mês eu fui viver para uma guest house sozinha, ok? E pronto, e basicamente fiquei ali na guest house sozinha. A guest house é basicamente uma casa que vocês dividem com outras pessoas, mas na verdade não é uma casa, ou seja, não é um espaço tipo completo, é basicamente vários quartos num sítio super aberto, obviamente porque é a estética de Bali, é um sítio assim super aberto, vocês têm tipo vários quartos espalhados e a única coisa que vocês dividem é então as zonas de lazer, ou seja, a cozinha, a piscina, o jardim e pronto. Eu estive a viver então depois durante um mês e qualquer coisa, porque não chegou a 3 meses, ok? Portanto, no total eu tive 2 meses e meio, mas eu estou sempre por 3 meses porque é muito mais fácil do que dizer, sim, tive 2 meses e meio em Bali. Não, tipo 3 meses, pronto. Porque a verdade é que a experiência foi tão intensa que para mim foi quase meio ano. E pronto, eu tive durante esse tempo depois mesmo sozinha, ou seja, durante esse mês e tal foi mesmo sozinha. Obviamente que eu nessa altura já tinha feito um choro de amigos, tipo, e quando vos digo um choro de amigos é tipo, eu saía do quarto da guest house e eu não estava mais sozinha, porque eu fiz muitos amigos na guest house, a verdade é essa, onde nós íamos jantar fora, pedíamos grab e ficámos todos a comer em conjunto, como se fôssemos uma família. Olhem, tínhamos tipo um chat de grupo e dizíamos, olha, a que horas é que vocês vão comer, que é para tipo comermos todos juntos, ou seja, e depois eu acabei por fazer tantos amigos que a minha experiência sozinha acabou de deixar de ser sozinha, ou seja, eu passava muito tempo sozinha, mas como tinha tanta gente que passava tempo, eu deixei de ser. E pronto, isto foi das cenas mais enriquecedoras de sempre. Ter conhecido estes seres humanos todos foi simplesmente incrível. E pronto, os meus pensamentos em antes de ir eram os pensamentos mais felizes de sempre. E eu em antes de ir para o Bali, eu estava tão feliz por ir. Mas como vos digo, tão feliz, eu acho que nunca tive tão feliz por ir fazer uma viagem. Eu sei que eu estou tipo a voltar e a voltar para o passado e ir para o futuro outra vez. Voltar para o passado e ir para o futuro. Mas a verdade é que, pronto, é como se nós estivéssemos a ter uma conversa entre amigos e a verdade é que uma conversa entre amigos nunca tem assim um ponto de raciocínio sempre correto. Mas pronto, os meus pensamentos de ir eram simplesmente amazing, eu só queria chegar lá porque a viagem para ir para Bali é um bocado exausta. Já sei, então vou-vos também contar a minha experiência pela primeira vez em business class num avião, porque vou-vos dar o ponto de situação. Eu sou muito mão de vaca, malta, e quando vos digo muito mão de vaca é que se tiver que dar, eu olho para o queijo, por exemplo, vamos ver, estou no supermercado, olho para um queijo e vejo tipo um queijo 1,5€ e 1€. Eu penso assim, este 1,5€ vai compensar, vou pôr de 1€. Estou a entender? Eu sou daquele tipo de pessoa que sou capaz de poupar 50 cêntimos no supermercado. Portanto, eu estava a ir para Bali e quando nós estávamos a entrar no avião de Dubai, estávamos no Dubai? E eu acho que sim. Eu fiz escala no Dubai, exatamente, porque eu vou com o Emirates. Portanto, quando nós estávamos a fazer o voo de Dubai, Bali, nós estamos a entrar no avião e era um avião de fucking 2 andares. Era tipo dos aviões mais cool do mundo. É aqueles aviões que têm bar a bordo, que nós vemos nos filmes. E eu olhei para o Johnny olhou para mim, o Johnny tentou-me convencer durante tipo meia hora, Jecas, por favor, vamos para a business class,
por favor, eu imploro-te, vamos! E a verdade é que eu estava quase a fazer anos, portanto, o Johnny acabou por dar assim algum do dinheiro para me convencer a ir para a business class, portanto, obrigada Johnny. Ele, na verdade, foi um bocadinho patrocinador para esta viagem em business, porque a verdade é que eu queria muito ir, mas eu sou tão mão de vaca que o meu cérebro não me estava a deixar ir. E a verdade é que era mesmo muito dinheiro. Mesmo muito, muito. E quando vocês pensam em muito dinheiro, é tipo bastante dinheiro para ir em business class naquele avião. Só que eu pensei assim, olha, fuck it. O Johnny também ia-me ajudar a pagar um bocado daquilo, portanto eu pensei assim, fuck it. Era a prenda de aniversário que ele me ia dar. Obrigada, Johnny. Mais amigos como tu. Preciso mais amigos assim. E basicamente, pronto, ele convenceu-me a irmos para business class. E obrigada, Johnny, por foi das melhores experiências que eu tive na aviação. Nós subimos depois umas escadinhas. Foi tão bom. Subimos umas escadinhas. A hospedeira levou-nos até lá. Chegamos, sentamos-nos nos assentos. Tínhamos tipo um bar no meio do avião. Chegaram, deram-nos logo champanhe, deram-nos isto, deram-nos aquilo. O assento era tão confortável, eu estava literalmente nas nuvens, nas nuvens, estão a entender o que eu quero dizer? E foi a viagem mais confortável que eu fiz num avião. Ninguém fala do quanto é o sofrimento de viajar em primeira não, em business class e depois descer para económica, porque a verdade é que é um tiro no coração, porque depois de nós descobrimos o conforto que é viajar em business, nós ficamos sempre, eu sempre que agora vou viajar, eu penso sempre, será que vale a pena pagar agora a business? Será que vale a pena? Mas a verdade é que eu depois nunca faço um investimento e faço a viagem económica na boa, mas custa imenso ser de business para económica, mas foi das melhores experiências também de sempre. Portanto, nós começamos a ir para Bali já na melhor forma possível, a viajar em business class num avião de 2 andares, que é dos aviões mais icónicos de sempre. E pronto, e foi assim que começou então a nossa chegada a Bali. Nós chegamos a Bali renovados, nós aterramos em Bali, ainda fomos fazer... O dia em que eu consegui gravar um podcast sem ser interrompida por alguma coisa vai ser um milagre. Desta vez foi a memória do meu telemóvel que decidiu ficar cheia, porque eu gravo com o meu telemóvel, mas já íamos para aí em 15 ou 20 minutos de podcast. Mas pronto, a fase da minha vida que me puxou a ir para Bali foi a melhor fase, foi quando eu estava mesmo sozinha no mundo, e foi isso que também eu quis, ter a experiência de ir para lá, por causa de também estar assim, o mais sozinha possível. Portanto, eu não tinha que dar justificações a ninguém, obviamente tive que dar aos meus pais a dizer, olha, vou para Bali para a semana, aceitem. A minha mãe em pânico, o meu pai em pânico, mas eles tiveram que aceitar. O porquê de Bali já está mais explicado. Foi o único sítio que eu saí de lá a primeira vez a chorar. Portanto, esta vez que eu voltei para ficar lá a viver durante 3 meses, e eu já estava, já tinha estado lá. E o porquê de Bali foi literalmente o sítio em que eu mais senti conexão desde que eu viajo, e eu nunca tinha sentido nada disso. Aliás, eu fui agora há pouco tempo à Tailândia e estava um bocado com aquele receio de voltar para Portugal e ter a mesma sensação que eu tive com Bali, mas não. Bali vai ter sempre um bocadinho espaço no meu coração. Eu gostava que viajar para Bali fosse muito mais económico, para eu poder ir lá todos os anos. Todos os anos eu ia lá. Era literalmente o meu Algarve, quase. Mas, sempre que vamos para Bali gastamos um dinheirão, portanto tem que ser uma viagem mais planeada. E este ano eu queria muito também voltar para lá. Portanto, basicamente tentar ir todos os anos, porque se eu fosse para lá agora ia ser o 3º ano consecutivo que eu ia. Mas ainda não sei. Se eu fosse, ia ser mesmo mais para o final do ano, que é quando também fica melhor tempo lá. Se isto foi impulsivo ou se foi planeado, a verdade é que eu sinto que isto foi muito planeado em antes, porque a verdade é que eu queria muito ir, mas eu quando vos digo que foi muito planeado em antes, foi um bocado impulsivo, mas ao mesmo tempo foi planeado no sentido na minha cabeça, ou seja, não foi uma cena que eu me virei de uma semana para a outra e disse, olha, bora viver para Bali. Não, eu já queria ir viver para Bali durante um tempo, desde novembro, que foi a vez que eu voltei para lá. Depois, como é que foi a minha expectativa versus realidade daquilo que aconteceu em Bali? Daquilo que aconteceu no sentido, tipo, de como é que foi as expectativas que eu criei antes de ir e como é que foi na realidade. E a verdade é que eu não criei assim muitas expectativas, porque imaginem, eu já sabia que ia ser uma experiência fucking amazing, mas eu não estava a criar muitas expectativas, porque a verdade é que como nunca tinha ido para um país estrangeiro durante algum tempo, eu não tinha assim muitas expectativas para criar, a verdade é essa. Então, eu sinto que isso acabou por influenciar muito a minha experiência, porque foi fucking amazing, porque eu não tive experiência nenhuma. Experiência não, expectativa nenhuma, ou seja, quando cheguei lá,
eu estava à minha mercê e não tinha nada planeado. Entendem onde é que eu quero chegar? Portanto, também acho que quando criamos um bocado de expectativas acabamos por sempre, se calhar às vezes ela pode não corresponder, mas a verdade é que quando eu estava lá, tipo, se eu criar alguma vez expectativa, tenho a certeza absoluta que superou tipo 300%. E lá está, aquilo que eu, correlacionando com o que eu estava a dizer, que é o que é que eu achava que ia ser versus como foi. É literalmente isso. Eu não me lembro de estar, tipo, a pensar, como é que vai ser? Será que não sei o que é, não sei o que mais? Eu só fui, I think I just go with the flow. Acho que foi mais isso. Um, uma coisa que eu achava que ia não ter tanto era a paz, a solidão, a produtividade, porque a verdade é que eu quando fui para lá e acabei por ir com 2 amigos e eu achava que ia passar muito mais tempo com eles. E ao início, isso mexeu um bocadinho comigo, porque a verdade é que eu aqui em Portugal eu costumo imenso estar com todos os meus amigos, eu costumo ser super social nesse sentido, e na altura, eu quando fui para Bali, eu achava que eles iam passar muito tempo comigo e acabaram por não passar tanto, ou seja, nesse sentido aí, ao início, eu lembro-me perfeitamente, eu aterrei, a primeira semana em que eu aterrei, a semana a seguir eu fui para a Austrália. E virei-me para eles e disse-lhes assim, vocês não me dão atenção. Eu lembro perfeitamente, vocês sabem, tipo, eu sou gaja e eles são gajos, portanto acabamos por ser um bocado diferentes nesse sentido. E virei-me para eles e disse assim, vocês não me dão atenção, marquem um voo para a Austrália. E eles tipo, what the fuck, Jecas? Vais para a Austrália? E eu, sim, vou esta noite. Eu marquei literalmente um voo na mesma noite para ir para a Austrália. Paguei os olhos da cara para fazer essa porcaria. E peguei e fui para a Austrália. Eu chegando à Austrália, eu estava sozinha lá e eu viajei, aí eu fui mesmo viajar sozinha, quase, tipo, apanhei o voo sozinha. Também tenho experiências na Austrália bem bacanas mesmo. E vou aproveitar para também fazer este segmento, porque foi eu aterrei na Austrália e eu ia ficar em casa de um rapaz. E o que é que acontece? E eu cheguei à Austrália, eu não tinha a morada desse rapaz, porque o objetivo é ele vir-me buscar ao aeroporto. Portanto, eu cheguei lá, à imigração, e na imigração eles pedem-me onde é que eu vou ficar. E eu assim, como é que eu vou dizer aqui a estes polícias que estão neste momento a perguntar onde é que eu vou ficar, que eu não tenho morada para ficar aqui? E eu disse-lhes assim, e, tipo, eles eram super amáveis, tipo, as pessoas na Austrália são super fofas, eu achei, pelo menos a minha experiência, eu estive em Perth e em Bali também apanhamos muitas pessoas australianas, não é, porque é ali a mesma beira, eles super fofos comigo, eu assim, senhora gente, eu não tenho sítio para ficar, não tenho aqui o sítio para ficar, porque eu vou ficar em casa de um amigo meu. E até disse mesmo, olha, se você quiser, pode ver as mensagens com ele é daqui, ele é australiano, só que a questão aqui é que eu não tenho, tipo, forma de, tipo, dizer onde é que eu vou ficar, porque ele não me deu a morada. Pois, mas nós temos que saber onde é que você vai ficar e não sei o que mais. E eu assim, ei meu Deus, eu não me acredito que vai ser a primeira vez. Tipo, eu apaguei os olhos da cara por este voo e não me acredito que vou ser devolvida a Bali. Tipo, eu estava mesmo já a achar, tipo, olhem, lixou, ou a ficar aqui bué de tempo na imigração até que ele me responda às mensagens, porque a verdade é que eu aterrei lá em Perth às, tipo, 4 da manhã, 5 da manhã, portanto, eu apanhei um voo de noturno e não tinha forma de dizer onde é que eu ia ficar. Opa, e tipo, eles perceberam, eu era portuguesa, eu era europeia e... eu era não, eu sou. Então depois tipo, estivemos lá a falar e ele teve a dizer assim, olá, tudo bem? E eu achei super graça aquilo. Eles foram super amáveis comigo, foram mesmo uns fofos, tipo... enquanto estava a ser, eu não estava a ser interrogada, não considero que eles me interrogaram todo, mas enquanto eles estavam a fazer as perguntas, estavam a fazer, porque eles depois sentaram-se, eles disseram assim, menina, e entre e sente-se ali naqueles banquinhos. Eu fiquei lá sentada nos banquinhos, estava no telemóvel, tipo, a dar spam, a dizer, responde-me, por favor, tipo, não quero ser baixada na imigração. E, entretanto, o polícia chega, senta-se literalmente ao meu lado, como se fosse meu colega. Eu acho que eles também estavam a fazer isto, também para ver, tipo, como é que eu reagia. A verdade é que eu estava super chill, porque eu sabia que não ia ficar lá, tipo, para sempre. Então, basicamente, eles assim, o que é que vens? Tipo, começaram a fazer um interrogatório de uma forma muito subtil, que eu percebi isso. Mas porquê é que vieste para cá? Eu, olha, vim aqui, tipo, visitar um amigo, não sei o quê. E eles, ok, mas já conheces essa amiga há quanto tempo? Olha, eu conheci em Bali em outubro. Ok, mas vais a ficar aqui quanto tempo? Mostra-me a tua viagem de volta para Bali. E eu, aqui tenho. E eu, como eu tinha, tipo, todos os comprovativos que
não ia ser uma elegante imigrante ilegal lá na Austrália, e eles acabaram por dizer assim: Welcome to Australia, you can go. E eu assim, obrigada, porque eu já estava farta de estar aqui, estava a ficar com o telemóvel sem bateria, tinha tipo 10%, porque eu, como fiz o voo de noite, eu tive que ir para o aeroporto de Bali super cedo, porque Bali é imenso trânsito, portanto eu basicamente tive que sair de casa às 9 da noite para chegar ao aeroporto às 10, para passar na imigração, para deixar as minhas malas e não sei o quê, para apanhar o voo tipo à meia-noite. Depois à meia-noite tive que voar durante 3 horas para Perth, portanto eu acho que cheguei bem a Perth às 3, 4 da manhã, já não me lembro muito bem. Portanto, imaginem, o meu telemóvel estava sem bateria quase, eu estava sozinha, então eu estava mesmo à toa, mas graças a Deus os polícias foram mas tão fofos, eu acho que nunca me vou esquecer deles, porque eles foram mesmo amáveis comigo e deixaram-me entrar. Também a verdade é que, tipo, vamos ser sinceros, o facto de eu ser da Europa, ser de Portugal, tipo, eles pensavam que eu ia, tipo, emigrar ilegalmente para lá. Eu acho que não. Eu acho que, tipo, obviamente que isso é uma questão, obviamente que podia ser mesmo, mas eu acho que eles pensaram, tipo, esta rapariga só está mesmo aqui a dar enjoy. Também já tem, tipo, as viagens de voo para Bali, as viagens de volta para Bali, portanto também não vamos estar aqui a enganhá-la, deixa só ir também, que se lixe. E a verdade é que eu fui e já estou em Portugal de novo, portanto, pronto. Na Austrália foi tão fucking amazing. Vocês não têm noção. Eu acho que também, o carinho que eu tenho por Bali, eu também tenho um bocadinho pela Austrália. Não vou mentir. A Austrália é um sentimento um bocado diferente, porque a verdade é que a Austrália é super caro. É ridículo. O dólar australiano é completamente ridículo. Imaginem. Sabem quanto é que eu paguei por cada imã no aeroporto? Eu sei que eu podia ter comprado fora do aeroporto, mas a verdade é que mesmo comprando no aeroporto os ímãs, por norma tu pagas tipo, sei lá, uns 3, 4 euros no aeroporto. Malta, eu paguei tipo 10 dólares, não, 10 ou não, 14 dólares australianos por cada imã. E eu tipo, tinha pai umas 5 pessoas que eu queria comprar ímãs e eu só pensei, fodeu. E, fui um bocado burra. Eu comprei lá no aeroporto, mas eu devia ter comprado na Shein ou qualquer cena ou na Timo e depois mandava vir para casa, porque a verdade é que tenho a certeza absoluta que ia ser muito mais barato do que propriamente foi. Mas a minha experiência na Austrália foi fucking amazing desculpem, é o meu vício de estar a falar inglês com o meu namorado a vir ao de cima. Eu amei, adorei a Austrália. Voltava outra vez, mais uma vez, ou 2 vezes, ou 3 vezes sem conta. Eu adorei, malta, adorei mesmo. A Austrália é aquele sítio em que as pessoas são super simpáticas, super amáveis, são mesmo fixes, são super descontraídas, são tipo aquela vibe de surfista, bué da cool, tipo, falam contigo mesmo na boa, são mesmo queridos. Olhem, eu adorei. Vi cangurus pela primeira vez. E pude dar pet, pude fazer festinhas a cangurus pela primeira vez. E eu não vos sei explicar. A Austrália também tem um bocadinho do meu coração, não vou mentir. E eu agora, quando voltar a Bali, quero voltar de novo à Austrália. Portanto, o meu plano vai ser fazer Bali e provavelmente Sydney, porque eu já estive em Perth, então queria pelo menos para Sydney. E a verdade é que eu amei também. E lá está, os custos reais de Bali são absolutamente insane. As pessoas pensam que ir para Bali é super barato e vocês podem, obviamente, comer barato em Bali, mas vocês vão comer nos sítios locais. E se vocês não gostam de estar a comer em sítios em que a comida é completamente diferente da comida europeia, vocês vão gastar algum dinheiro. Porque eu gastava tipo 8 euros num pequeno almoço, no jantar gastava se calhar tipo uns 10, 15. Ou seja, a verdade é que a Bali não é assim tão propriamente barato. E eu acho que na altura eu paguei pelo Airbnb com o Torres e com o Johnny. Eu não sei se foi, eu sei que foi, ou foi 2.999 ou foi 1.999 cada um. Eu acho que foi 1.999 cada um, ou seja, 2k por mês para ficar numa casa que era um T4. Com piscina, tipo, era uma casarona do caraças. Obviamente que aqui em Portugal iam pagar para aí 10k por uma casa assim, mas a verdade é que imaginem, 2k por mês para estar a viver em Bali é um absurdo. E depois fui para uma guest house a pagar tipo 300 euros por um mês. Acho que foi isso que eu paguei. Se calhar nem chegou a 300 euros, portanto. Obviamente que vocês conseguem fazer férias barato. Férias não, tipo, viver lá barato. Mas nunca vai ser tão barato como vocês pensam. É o que eu vos tenho a dizer.
Eu houve uma vez que eu fui ao supermercado e tipo, estão a ver quando vocês já estão num sítio há tanto tempo que vocês já pensam que são mestres na conversão? Pois bem, eu achava que era tão mestre e não era, e acabei por pagar 14 euros por um pacote de 6 morangos. E os morangos eram os morangos mais horríveis que eu comi em toda a minha vida e paguei fucking 14 euros. Eu estava a pagar e tipo, eu tinha comprado tipo, sei lá, umas 4, 5 coisas e quando vou pagar o cartão, tipo, eu pagava com a Revolut, ou seja, eu basicamente aquilo dava-vos a conversão automática. Eu olhei e eu tipo, 50 e tal euros? E eu, como assim 50 e tal euros? E fui a ver e os morangos custaram tipo, só os morangos custaram tipo 14 euros. Yeah. Façam sempre as conversões quando estão nesses países, porque caso contrário vão se arrepender. É a mesma coisa que me estava sempre a acontecer na Tailândia. Eu achava que era super barato, depois ia fazer a conversão e era tipo 30 euros. By the way, a Tailândia é super cara, achei isso. Obviamente, tanto assim, um tópico à parte, achei a Tailândia super cara. Bali, uma cena que eu adorava em Bali. Meu Deus, como é que eu me ia esquecer disto? As massagens. Eu ia fazer massagens todos, e se não vos digo todos, era quase todos os dias. E eu estava lá. Tinha uma massagista que era as minhas massagistas favoritas, elas eram tão fofas e tão amáveis e eu estava lá todos os fucking dias. E eu acho que eu em 3 meses que eu estive em Bali, e eu acho que fui tipo consecutivamente, tipo quase todos os dias seguidos. Quase todos os dias. Isso não era todos os dias, pelo menos todas as semanas, mas isso tipo, tenho 100% de certezas. Todas as semanas eu ia fazer uma massagem. Tipo, imaginem, eu ia praticamente todos os dias, a verdade é essa. E eu adorava completamente. Acho que as massagens lá são incríveis, para não falar que obviamente são muito baratas. Imaginem, vocês pagam por uma massagem de corpo inteiro 15 euros. Aqui em Portugal, vocês para uma massagem de corpo inteiro de 1 hora, vocês pagam tipo quê? 30, 40 euros? Em sítios ok, em sítios mais caros são tipo 80 euros às vezes. Portanto, 15 euros era tão bom. E para não falar para massagens aos pés, que eram tão boas também. Tipo, estão a ver quando vocês estavam tão cansados de terem saído à noite e queriam só tipo relaxar um bocado os pés. Pronto, eram tipo, sei lá, 8 euros, 10 euros no máximo, portanto também era super fixe. E o que é que eu aprendi sobre mim nesta mudança durante estes 3 meses? O que eu aprendi sobre mim é que eu sou uma pessoa tão comunicativa com os outros. Eu acho que isto aqui foi aquilo que eu mais aprendi sobre mim. É o meu talento na comunicação, porque eu aqui em Portugal, obviamente eu sou muito faladora, vocês veem que eu faço podcast sozinha na boa, porque eu consigo falar perfeitamente durante mais de 30 minutos sozinha. Então imaginem com pessoas, quando tenho tipo uma pessoa com quem falar. Então o que eu descobri sobre mim é, acima de tudo, é a minha comunicação, o meu à vontade, a minha autoconfiança, porque, olhem, eu nunca me vou esquecer desta vez. E eu estava super tímida, eu estava na praia, estava sozinha na praia, porque eu ia muitas vezes sozinha à praia, e estava lá um rapaz a passear uma lontrinha bebê. Sim, ele tinha uma lontrinha bebê de estimação. E a lontrinha bebê estava tipo, literalmente sem trela nem nada, tipo, ele literalmente tinha uma lontra bebê de estimação. E a lontra, tipo, gostava tanto dele que literalmente eles nem sequer precisavam utilizar uma trela. Tipo, ela sabia que ele era tipo o pai dela, estão a entender? E ele obviamente era balinese e eu quando... eu não sei se é balinese que se diz em português, eu não sei, em inglês é e pronto, desculpem, mas vocês entendem também o que eu quero dizer. E ele estava lá então a passear a lontrinha bebê e a virem para ele e ele estava lá num grupo de amigos, portanto ele não estava sozinho, ele estava a ir sozinho, que era quando eu o topei, mas quando ele estava num grupo de amigos. E eram tipo... rapazes e raparigas, a rapariga eu acho que devia ser australiana, uma cena assim, e eu fiquei, tipo, eu quero bué falar com eles, eu quero bué, tipo, meter conversa com eles, mas eu estava tão envergonhada, mas ao mesmo tempo eu queria tanto, porque eu queria bué fazer uma festinha na lontra, tipo, e eu queria muito, tipo, ter o contacto, porque eu nunca tinha estado com uma lontra assim, doméstica. E se eu te conseguir, eu depois vou pôr aqui também uma foto, tipo um vídeo comigo e com a Lontra. E eu simplesmente pensei, opá, ninguém me conhece. Também se eles acharem que eu sou estranha, opá, fuck it. E tipo, eu só me levantei e fui ter com eles e disse assim, olá, desculpa, posso tipo pegar nela ao colo ou posso tipo tocar-lhe? E ele disse, claro que sim. E deu uma lontrinha para o colinho. Ela era tão fofa, ela mordia bué, ela só queria morder as pessoas, era uma cena tão fofinha. E ele mordeu-me imenso. Obviamente quando digo-vos morder é tipo um morder bué amável, tipo brincadeira. E eu depois fiquei ali a falar durante pá, uns 5 minutos, 6 minutos com eles.
E depois, obviamente, tipo, afastei-me e fui à minha vida. Mas se fosse aqui em Portugal, eu tenho a certeza absoluta que eu nunca ia fazer isso. Porque, por ansiedade de me conhecerem e pensar que eu era bué da estranha, por levar um não e ficar bué da triste porque levei o não, porque já me aconteceu uma situação no aeroporto. E eu sei perfeitamente porque nós, quando trabalhamos com as redes sociais e quando temos tanto contacto com as pessoas, nós conseguimos perceber quando uma pessoa nos conhece e quando uma pessoa não nos conhece. E basicamente, eu cheguei ao aeroporto e eu basicamente ia fazer uma viagem Porto-Lisboa, Lisboa-Porto no mesmo dia. Mas não tinha trazido carregador. E na altura eu precisava de carregador para o Icos. Porque eu na altura fumava Icos e precisava do carregador para o Icos. E estava lá, tipo, um pessoal que trabalhava no aeroporto, estava a perceber que era staff, e eu virei para eles e disse assim, era 2 rapazes e uma rapariga. Olá, bom dia, desculpem, olhem, vocês sabem se lá no aeroporto vocês têm, tipo, stand de Icos para poder carregar a máquina? E eles olham para mim com uma arrogância. E, tipo, eu sei que eles me conheciam das redes sociais, estão a ver? Eu tenho 100% de certeza que eles me conheciam das redes sociais. Olham para mim e, tipo, eu nem vos sei expressar muito bem, mas, tipo, sim, consegues carregar, só precisas de ter o carregador. No shit, Sherlock. Se eu tivesse um puto de um carregador, acho que eu ia estar aqui a fazer figura de burra a perguntar-te se eles têm stands de carregamento. Eu queria dar aqueles stands de carregamento, tipo, que tu podes carregar a tua máquina de Icos sem ter carregador. É assim tão difícil de perceber. Mas obviamente eu não disse isso, eu disse assim, ok, obrigada. E depois eles ficaram a rir-se entre eles. E eu fiquei do género. Eu percebi que é aquele tipo de pessoas que gosta de se armarem quando estão com os amigos, mas eu fiquei tão lixada, sabem? Porque eu estava a ser super simpática. Imaginem, se eu fosse para lá, tipo, com a mania, ai, desculpem. Não, tipo, eu fui super simpática, disse bom dia, disse obrigada, disse, olha, sabem, tipo. E a verdade é que eu fui tratada de uma forma tão rude. E a verdade é que, e lá está, relacionando isto com a cena de ter falado com aquele grupo da Londra, se fosse aqui em Portugal, eu tenho a certeza absoluta que eu não ia ter com eles. A não ser que eu reparasse que eles eram estrangeiros e que me sentisse à vontade para ir falar com eles. Por caso contrário, se fossem portugueses, eu sei que não ia falar com eles. E pronto, se calhar eu tenho um bocado de ansiedade social aqui em Portugal. Que lá não tenho, porque a verdade é que como lá ninguém me conhece, é super bacana. Apesar de que eu tive uma experiência que eu fui sair à noite com o Torres e estavam lá tipo um grupo de, que ainda vos sigo no Insta hoje em dia, era um grupo pai de quê? 10 portugueses? Não, se calhar estou a exagerar, eram pai 5 portugueses. E eles passaram a noite toda connosco a curtir milhões e eles conheciam o Torres e foi super bacana. Portanto, na verdade, não me conheciam a mim, mas conheciam a ele, então era bem engraçado. Tipo, estamos em Bali e gajos mesmo boi à toa, tipo, conhecem, estão a ver, porque quando nós saímos de Portugal nós perdemos um bocado a noção nesse sentido, então foi mesmo bem bacana. Mas lá está, voltando ao tópico do que é que eu aprendi nesta mudança, eu acho que acima de tudo eu aprendi a estar sozinha, aprendi a respeitar o espaço do outro, aprendi a respeitar o meu próprio espaço, o meu próprio tempo. E quando digo tempo é eu acordar de manhã, se me apetecer ir tomar um pequeno almoço eu vou, se não me apetecer ir tomar um pequeno almoço eu fico na cama, se me apetecer acordar às 10 da manhã eu acordo, se me apetecer acordar às 6 da manhã eu acordo, se me apetecer ir fazer uma aula de surf eu posso ir fazer, mas também se não me apetecer eu não vou fazer. Ou seja, o facto de eu estar sozinha num país assim, num sítio mesmo à toa, dá-nos essa liberdade. Se me apetecer ir às compras eu vou. Entendem? Olhem, eu fiz tantas atividades, o bué da random, tudo aquilo que vocês podem imaginar, e provavelmente eu fiz lá, porque eu, como estava tão sozinha, e eu podia ter tanta liberdade para fazer as coisas, eu fazia e aproveitava 100% essa liberdade. Eu tenho aqui uma pergunta que eu fiz que era para mim mesma. O que eu já não aceito depois disto? E isto aqui é uma cena que foi... eu acho que depois disto, o que é que eu não aceito? Eu não pensei sobre esta resposta. Eu não pensei mesmo sobre esta resposta, mas o que é que eu não aceito? Eu acho que o que não aceito é contentar-me com uma vida triste. Deixem-me acabar o raciocínio e já vos explico o porquê. Com uma vida triste só porque sim. E o que é que eu quero dizer com isto? É, se eu não estou feliz num sítio, eu posso sempre mudar de sítio, porque eu tenho essa liberdade. Se não estou feliz em Portugal, ou se não estou feliz nesta casa, eu posso mudar para outra casa. E o que é que eu não aceito depois disto? É lá está, eu não aceito estar triste porque estou num sítio que não me faz feliz. Ou seja, Bali fez-me tão feliz
que eu sinto que posso sempre voltar lá e ser mais feliz ainda. E eu sei que isto aqui pode não fazer sentido a maior parte das pessoas e se calhar não está a fazer nem sentido para mim, mas eu gostava de vos dizer o que é que eu não aceito depois disto, mas a verdade é que eu não me pensei mesmo. Eu escrevi esta pergunta e pensei assim, ok, vais pensar sobre isto, mas a verdade é que eu não pensei. O que é que eu não aceito sobre isto? Olhem, é viver uma vida monótona aqui em Portugal sem poder viajar, sem ter a liberdade de poder conhecer sítios novos. Acima de tudo é isso. Eu acho que o que eu não aceito é ficar fechada num sítio só porque é o meu país e porque é a minha cultura. Eu tenho sempre a possibilidade de voltar. Portanto, enquanto eu puder explorar o mundo, eu vou explorar, porque eu vou ter sempre a possibilidade de voltar a casa e esta vai ser sempre a minha casa, vai ser sempre o meu país, vai ser sempre o sítio que eu mais amo estar. Mas se ele durante um tempo não me está a fazer feliz, eu posso sair e posso voltar de novo. E se valeu a pena? E se é de novo? E se recomendo? Eu acho que estas perguntas todas já estão respondidas no vídeo inteiro, sem eu ter que dizer uma única palavra de sim, recomendo, e sim, se valeu a pena, e sim, é de novo. Eu acho que este vídeo inteiro dá para perceber. Eu acho que eu, quando falo de Bali, eu passo 99% do tempo com o sorriso do rosto e voltei-me a arrepiar toda, malta. Eu só queria que vocês vissem. Eu vou-me aproximar aqui da câmera. Não sei se vocês conseguem ver. Whatever. Vêm mais os meus pelos do braço que propriamente o arrepiar. Eu sempre que falo de Bali, eu falo com um sorriso mas tão grande no rosto. Sempre que alguém me pergunta sobre alguma coisa de Bali, sobre alguém me pergunta isto ou aquilo, eu falo com uma felicidade tão grande, porque até me está a dar vontade de chorar, porque foi dos momentos mais felizes da minha vida. E uma das coisas que aconteceu em Bali foi eu conhecer o meu namorado. Isto depois também pode ficar para outro vídeo, mas eu conheci o meu namorado em Bali. A forma como nos conhecemos foi muito inusitada, foi muito fixe, basicamente. E eu depois posso contar isto noutro vídeo. Não vou estar mais a alongar aqui sobre os meus relacionamentos. Se vocês querem um vídeo sobre como é que eu conheci o meu namorado em Bali, também posso fazer, mas eu conheci-o em Bali. Começamos por ser muito, muito amigos. Muito, muito, muito amigos. E depois sim desenvolvemos para uma relação. Mas falando de eu sozinha em Bali, foi dos sítios mais felizes de sempre. E muitas vezes eu penso, será que eu fui para Bali para conhecer de facto o amor? E depois eu romantizo um bocado isto nesse sentido. Mas a verdade é essa, é que eu penso tipo, desculpem, mas o que é que será que Deus... Ai, desculpem, eu estou-me a dar uma vontade de chorar ridícula, que é... O que é que será que Deus queria assim tanto que eu fosse fazer a Bali? Tipo, porquê que Deus queria tanto que eu fosse para lá? Porquê que a minha intuição me dizia tanto vai para Bali? Porque a verdade é que... Ai, desculpem, porque a verdade é que eu durante tanto tempo, desde novembro até janeiro, que foi quando eu comprei a viagem para ir, eu só pensava em Bali todos os santos dias. Eu quase que chorava. Na altura eu lembro-me, a Maria Rodrigues lançou o vídeo sobre Bali, ou sobre a Ásia em si, eu já não me lembro. Eu só chorei baba e ranha a ver aquele vídeo e tipo... Eu esqueçam, eu fico mesmo muito feliz de ter vivido esta experiência e dou mesmo muito graças a Deus por ter a possibilidade de me virar e ir para o outro lado. E, por exemplo, se eu agora me apetecesse viver para o outro lado também outra vez, se me apetecesse agora comprar uma viagem e ir outra vez para Bali, eu podia ter essa possibilidade. E eu esqueço-me, eu estou muito, muito feliz por ter vivido esta experiência. E eu, quando vos digo que recomendo terem esta experiência, eu não digo propriamente Bali, eu digo simplesmente peguem as vossas trouxas e vão para um sítio sozinhos, passem tempo sozinhos, descubram-se. Acima de tudo, descubram-se, porque eu descobri tantas coisas mesmo fixe sobre mim, mesmo bacanas sobre mim, que eu adorei descobrir-me. Adorei, adorei, adorei. E, acima de tudo, se vocês tiverem a possibilidade de irem ter uma experiência sozinhos em outro país, e seja Bali, seja Tailândia, seja Europa, seja América, seja aquilo que vocês quiserem, vocês simplesmente vão, porque eu tenho a certeza absoluta que vocês vão descobrir coisas mesmo fixes sobre vocês. Tenho a certeza que vocês vão descobrir pessoas mesmo bacanas. Vocês vão perceber que vocês, como seres humanos, vocês pertencem ao mundo e vocês conseguem fazer amizades tão facilmente quando estão neste modo, porque toda a gente está na mesma posição que vocês. Pelo menos eu sinto que em Bali eu também consegui fazer amizades muito mais facilmente, porque toda a gente estava na mesma posição, toda a gente se estava a tentar descobrir, toda a gente se estava a tentar integrar, toda a gente estava um bocado assim, a maior parte das pessoas tinham trabalhos remotos, toda a gente estava assim um bocado à toa com a vida e a verdade é que esta à toa com a vida é uma coisa muito linda. É uma coisa fabulosa estar assim a tentar-nos descobrir, e quando digo à toa com a vida é estar-nos a descobrir aquilo que gostamos, aquilo que queremos
E de facto, Bali foi a experiência mais linda e mais esquecedora que eu tive de sempre. E eu acho que nunca ninguém me vai tirar este brilho de tudo aquilo que eu vivi. E não sei porque é que me faz tão feliz, mas eu acho que foi a primeira vez que eu tive mesmo assim sozinha a descobrir-me, apesar de ter lá estado 2 amigos em Bali. Vocês só se estivessem lá que percebem o porquê de eu dizer isto. Mas, por exemplo, só para vos dar aqui um ponto de situação. Eu fiquei doente em Bali, eu apanhei uma infecção na perna, ao ponto de eu quase nem conseguir mobilizar a perna. Obviamente que não foi tipo estar de cadeira de rodas, mas eu não quase, eu mexia a minha perna, dava-me um choque pelo corpo inteiro, porque a perna estava tão inchada que me estava tipo a começar a prender os tendões. E só para vocês terem uma noção, eu estava super mal nesse sentido e eu tive que me desemmerdar sozinha. Obviamente que eu sei que se eu tivesse mesmo a morrer e tipo, tivesse mesmo a precisar mesmo de ajuda, os meus amigos iam estar lá para mim. Mas a verdade é que eu queria desemmerdar-me sozinha. Eu queria saber como é que era eu a estar no hospital sozinha, numa cultura completamente diferente, a estar a falar inglês sobre o que é que eu sentia e o que é que eu não sentia. E eu desemmerdei-me sozinha. Eu tive que ir para o hospital sozinha. Eu estive no hospital sozinha durante mais de 2 horas. Eu tive que ir mais de uma semana seguida ao hospital todos os dias para tomar antibióticos na veia, porque eu estava mesmo super, super mal dessa infecção. E só para vocês terem uma noção, essa infecção prolongou-se tanto que eu em Portugal voltei a ganhar a infecção em um sítio diferente e tenho uma cicatriz aqui gigante no braço que provavelmente vocês... vocês conseguem perceber. Pronto, isto aqui é uma cicatriz gigante, meu Deus, tão dramática. Mas tive uma infecção e essa infecção passou para este braço. Só depois de passar de novo para aqui, para o braço, é que eu depois consegui fazer o tratamento full completo aqui em Portugal. Foi quando descobriram mesmo o que é que eu tinha ao certo. Mas a verdade é essa, é que eu estava lá sozinha em Bali, com amigos meus, ou seja, eu estava a dividir casa com 2 amigos meus portugueses, mas a verdade é que eu fiquei... mentira, eu estou a mentir, eu quando apanhei esta infecção, eu já não estava com os meus amigos, eu estava sozinha na guest house. Mas lá está, o Johnny estava tipo lá em Bali, e acham que ele foi ao hospital comigo? Não foi, e eu também a verdade é que eu não me pedi para ele ir ao hospital comigo. Também não vou estar a ser hipócrita nesse sentido. Mas... E eu desemmerdei-me sozinha e eu própria queria desemmerdar-me sozinha. Eu queria saber como é que era eu sozinha no mundo, quase. Ou seja, eu quando vos digo, ok, estavas lá com 2 amigos teus. Sim, mas eu própria se lhes perguntar, digam-me 3 situações que nós passamos sozinhos em Bali, sem ser o Torres, porque o Torres e eu éramos tipo só que a amiga ia sair à noite. Mas a verdade é que de dia, eu e eles não passávamos tempo nenhum. Eu acho que eles não se lembram de uma única coisa que nós fizemos durante o dia. Literalmente. E foi isso. Eu já me alonguei imenso neste EP. Mas como vocês conseguiram perceber, é uma coisa que me deixa muito feliz. E eu, por mim, eu falava 30 mil vezes sobre isto. Eu também, se calhar, posso depois fazer um vídeo de experiências mesmo em si que eu vivi lá. Porque a verdade é que eu falei muito daquilo que eu vivi sem falar muito ao certo do tópico. Mas pronto, malta, eu alonguei-me imenso neste episódio. Mas como vocês podem perceber, lá está, uma coisa que me deixa muito feliz e que eu vou estar sempre predisposta a falar sobre este assunto e espero que vocês tenham gostado deste EP. Não se esqueçam de deixar o vosso like, não se esqueçam de deixar o vosso comentário. Se vocês também tiverem alguma pergunta sobre o Bali, também podem deixar aqui nos comentários, ou sobre alguma coisa, sobre algum sentimento, sobre aquilo que vocês quiserem. Eu estou aqui para falar com vocês e espero que vocês também falem comigo e um beijo muito grande e vemo-nos no próximo episódio!